tudo bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Já tem algumas perguntinhas ali que deixaram nos comentários, então eu vou estar respondendo aí. E eu creio que seja bem interessante, né, para quem pratica o estilingue, porque o estilingue ele funciona da seguinte forma: a prática é importante do estilingue, mas também o conhecimento técnico ajuda muito, pois todo equipamento, quando você compra, você tem um manual de instruções. Então você pode até saber utilizar uma devida ferramenta, mas se você lê o manual de instrução dela ali, então às vezes existem algumas coisinhas ali que a gente deixa passar e acaba se tornando o trabalho um pouco mais difícil, né? Então o conhecimento prático é interessante, mas o conhecimento técnico também ajuda muito, né? Então toda informação que a gente passa no canal, não só eu como outros canais, então são importantes para quem está iniciando e até mesmo para quem já pratica há algum tempo, né? Então o conhecimento prático é importante, mas o conhecimento teórico também é importante. E a primeira pergunta que eu tenho ali é do Carlos Oliveira. Ele perguntou ali qual é a melhor maneira de afiar o estilete, aquele estilete que eu uso para cortar as fitas. Então é assim, ó, o estilete ele é um item, né, que a lâmina dele é afiada a laser, então é uma afiação bem delicada. Eu recomendaria você que usa o estilete para cortar as suas fitas, que você compre o refilzinho, né? Esse refil do estilete você consegue comprar ele separado. E por que que eu passo essa informação? Porque eu tentei afiar, eu trabalho com cutelaria, né? Eu faço facas, então eu conheço bastante de afiação, de vários tipos de afiação. Mas o estilete, como eu falei, ele é afiado a laser, então é uma afiação muito delicada. E quando você afia a lâmina do estilete, por mais que seja a melhor afiação que você faça, mas você nunca vai conseguir chegar à perfeição, né, da afiação a laser. Então isso acaba danificando a fita. Eu cortei algumas fitas com a rodinha daquelas, né, com uma refil daquele do estilete que eu afiei, e eu percebi que quando eu cortei e eu fui puxar a fita ali, ela travou em alguns pontinhos ali. Então ele não conseguiu cortar um corte limpo como a lâmina nova, né? Então eu não recomendo afiar a lâmina do estilete para você estar reutilizando ela. Então o ideal é você trocar ela mesmo. A outra pergunta ali é do Clebson Silva. Ele perguntou qual seria o melhor, o tamanho para uma puxada curta. Eu tenho um cálculo que eu fiz já num vídeo que eu passei, mas eu vou explicar de novo, né, com os detalhes, com o melhor detalhe. Então a puxada ela varia muito da espessura da fita e a largura do corte que a pessoa usa, né? Então eu utilizo nos meus estilingues o corte 2 por 1,5 por 32, que é a puxada butterfly que eu faço. E como que eu chego nesse cálculo? Toda a fita, como eu já falei nos vários vídeos, o ideal é que você utilize de 70 a 80% da estica total dela. Então você nunca utilize a fita na estica máxima dela, porque isso você vai estar danificando a sua fita mais rápido. Então a vida útil dela vai acabar se encurtando. E como que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar uma trena, uma fita métrica, e você vai segurar a ponta da fita aqui ou da trena na sua base de ancoragem que você vai utilizar. Aí você vai esticar até o ponto, né, do seu braço todo esticado, e você vai ver aqui, ó, quanto deu. No meu caso, deu 75 centímetros. Essa puxada aqui, né, que eu classifico como uma puxada curta. Aí tem a puxada atrás da orelha, tem 3/4 de butterfly e o butterfly total, que é a abertura total. Mas para essa puxada, que seria uma puxada curta, no canto da boca, aqui o ponto de ancoragem, você vai dividir por 3,2 uma fita com uma espessura acima de 0,60. Porque uma fita acima de 0,60, ela já é considerada uma fita com um pouco mais pesada para você estar puxando, né? Então você vai precisar aí de um tamanho maior. Então você vai dividir ela por 3,2. Então eu fiz um cálculo aqui, ó, esse estilingue meu aqui, ó, é a fita
Precise 0,75. E eu fiz esse estilingue para usar nessa puxada aqui, ó, que é uma puxada curta. Esse estilingue aqui, ele está com 23. Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó. 75 dividido por 3,2. Então, ó, dá 23,4. Mais alguns números, né? Mas 23,4. Dá um 23,5. Então seria essa puxada aqui, ó. Então ela está com 23 aqui, ó. Só que lembrando que você vai fazer esse cálculo dividido 3,2, mas isso para fitas acima de 0,60. Eu estou passando essas medidas pelos estilingues que eu uso, né, e pelas fitas que eu tenho. Eu tenho várias marcas de fita, várias espessuras. E conforme eu fui treinando e durante o uso, né, das fitas, eu cheguei nesse cálculo. Então você vai dividir por 3,2. Você vai fazer a estica, seja ela aqui nesse ponto ou 3/4 ou butterfly total, você vai dividir por 3,2. E uma fita abaixo de 0,60, como ela é uma fita mais leve, mais suave, então você pode dividir ela por 4. Então vai ficar uma medida, eu classifico como a melhor medida para você cortar as suas fitas. Claro que vai depender muito de pessoa para pessoa, mas esse é um cálculo que eu cheguei durante o tempo que eu treino e já por ter usado várias fitas de várias espessuras, então eu cheguei a esse cálculo e eu tenho certeza que se você fizer vai te ajudar muito. Então a fita acima de 0,60 você vai dividir por 3,2 e a fita abaixo de 0,60 você pode fazer dividido por 4. Então faça o seu estilingue aí e você vai ver que vai dar um resultado legal. E lembrando que você vai fazer essa medida e você vai acrescentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Nesse ponto da malha você pode deixar 1 centímetro para você fazer essa dobrinha aqui para fazer a amarra. E nessa parte do estilingue você pode até deixar 1,5 centímetros, porque eu coloco a fita aqui, ó, então eu passo algumas voltas e a pontinha eu dobro e depois passo por cima novamente. Então isso ajuda a reforçar mais ainda, né, a amarra da fita na haste do estilingue. E na malha do estilingue você pode deixar 1 centímetro. Então seriam 23, mais 1 centímetro aqui e mais 1,5 centímetros nesse ponto aqui. Então tá aí, né? Uma medida bem legal, tenho certeza que vai te ajudar. E essa foi a pergunta do Clebson Silva. Então um abraço para o Clebson e um abraço para o Carlos Oliveira também, da primeira pergunta ali. O Clóvis Contardi, ele me pediu sobre uma orientação sobre o sling ball, o estilingue que atira a flechas, né? Então, Clóvis, eu estou fazendo um estilingue baseado nessa pergunta que você fez. Então eu não vou apresentar hoje porque ele não está pronto ainda, mas eu estou fazendo e eu tenho certeza que vai ser bem legal e vai te ajudar bastante. Então no próximo vídeo aí eu vou apresentar ele. E o Gleidson Silva perguntou para mim aonde que eu comprei essa fita da Precise. Essa fita da Precise eu comprei com o seu José Carlos, o senhor do estilingue. Então entre em contato com ele lá, ele tem a lojinha dele que ele vende na internet, mas eu comprei pelo WhatsApp dele. Então você entra em contato lá pelo WhatsApp dele e pode estar adquirindo essas fitas aqui também. Eu comprei algumas malhas. Eu não sou muito adepto de usar malhas de fibra, né? Mas eu comprei essas aqui para fazer um teste aí e até tem se saído bem, né? Então eu prefiro as malhas de couro, que eu mesmo faço. Eu tenho um moldezinho no qual eu faço as minhas malhas, cada uma, né? Para devido tamanho de esfera, como eu já falei, você tem que calcular a sua malha devido ao tamanho da esfera que você utiliza, para que não fique muita sobra, né? E também não acabe pegando essas duas partezinhas da fita aqui, ó, acabe prensando uma contra a outra e acaba rasgando a fita aqui, ó, acaba danificando a fita. Então, para cada esfera tem um tamanho de malha. Eu já fiz um vídeo também sobre isso daí, então dá uma pesquisada lá e vai estar bem explicado lá, bem legal. Eu quero mostrar aqui também, eu tinha feito aquela faca Karambit, essa aqui, ó. Então eu tinha feito um pouquinho maior, mas de acordo com a legislação brasileira, né, existe um devido tamanho de lâmina
que você pode transportar, né? Você pode utilizar aí um canivete ou uma faquinha, até 9 centímetros é considerado uma ferramenta. Acima de 9 centímetros ela é considerada uma arma. Então eu acabei forjando novamente, eu cortei e forjei novamente. Então tá aí, né? Ficou bem legal aí. Ficou menorzinha, mas ficou bacana. E eu quero apresentar aqui, ó. Eu tinha mostrado, né, quando eu tava começando a fazer lá, e eu terminei. Então tá aqui a minha faca que eu fiz, ó. É uma faca Bowie. Ela ficou uma faca bem grande. Essa faca aqui ficou com... Vamos medir aqui. Ficou com 47 centímetros. Ela tem 5 centímetros e meio a lâmina. E ela tem 6 milímetros de largura aqui no dorso da faca aqui. Então tá aí, ficou uma faca bem bacana, ó. E ela ficou bem afiada, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Então ficou, né, um excelente fio. Eu fiz a têmpera dela, fiz a têmpera seletiva. Para quem não sabe, a têmpera seletiva é quando você endurece só uma parte da faca. No caso aqui, eu temperei, né? Eu fiz a têmpera só do gume, né? Só da parte do fio dela. Então o dorso dessa faca, ela tá maleável. Isso serve para que você, quando você der uma pancada, você não acabe quebrando a lâmina, né? Aí é feito o revenimento é feito no forno. Então você vai tirar a tensão do aço, né? Então quando você dá o choque térmico, você cria uma tensão no aço. Aí você coloca no forno e faz o revenimento. Então esse é o alívio de tensão do aço. Então tá aí, ficou uma faca bem legal. O cabo eu fiz em jacarandá. Eu não coloquei um pomo nela e também não fiz a guarda dela, né? Então eu deixei ela bem tradicional, bem simples, mas ficou uma faca muito robusta e bem resistente, né? Então tá aí, né? Esse aqui era de uma mola de caminhão. Eu cortei lá e fui forjando e fiz essa faca aqui. Então tá aí, né? Só algumas perguntas ali que eu tinha para responder. E quanto à questão do Sling Ball ali, do Clovis Contardi, eu estou preparando e aí no próximo vídeo eu vou estar apresentando. Então, deixa o likezinho no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. É isso aí, até o próximo vídeo aí. Valeu!